posso ter nenhum tipo de abertura, porque eu não quero de nenhuma forma ter essa visão desse prédio. Imagina, quando eu abri a janela do meu quarto, quando eu abri o terraço. Então, a primeira coisa que a gente fez foi definir para que lado a gente teria essas aberturas. E o que a gente definiu foi, a gente vai fazer vista para Maria Monteiro, que ela está acontecendo aqui, né? Então, aqui na planta-chave, essa é a planta que eu estou falando agora. Então, a Maria Monteiro está aqui, então o nosso terraço, a nossa cozinha, tudo isso tem vista para Maria Monteiro. E aqui, os quartos, eles têm vista para Barreto Leme, para a parte interna do bairro. Com isso, toda essa empena que ela está aqui, e no caso ela estaria aqui, ela está fechada e eu não tenho essa visão do prédio lateral. Então, eu consegui, na implantação, valorizar com que todos os apartamentos, até esse que está um pouco mais próximo, tivesse e fosse valorizado em relação a vistas. Aqui, depois lá na frente, vocês vão ver como funciona a questão do hall de chegada dos elevadores. A gente entrando, a gente tem aqui o lavabo logo no acesso. Aqui a gente pensou em colocar um living, que ele tem essa disposição mais retangular, que você pode efetivamente pensar numa integração completa. A gente depois vai vir mais para frente com algumas opções de plantas, que eu sei também que essa era uma curiosidade de vocês. A gente está aí com um escritório desenvolvendo várias opções para trazer aí todas as possibilidades que a gente consegue enxergar dentro de cada planta. A gente está agora aqui dentro da UAN também com uma área de personalização, então a gente está sendo muito retroalimentado pelo nosso cliente final do que cada um na dinâmica familiar tem buscado. E aí, com isso, a gente tem conseguido pensar cada vez mais em plantas mais inteligentes, e quando a gente acaba chegando a oferecer outras opções de layout, atender de todas as formas, todos os públicos com opções que realmente sejam inteligentes e agreguem dentro da área, né, da área útil do apartamento. Então, aqui a gente tentou setorizar de uma forma que eu conseguisse ter uma área de jantar, uma área de estar, então a gente está falando aqui de um living que pode ser totalmente integrado. Aqui a gente tem a cozinha, que ela já vem de partida com a consideração de uma ilha. Aqui nas opções a gente consegue fazer até uma bancada em L, então isso é muito bacana. Aqui a gente tem um acesso de serviço que ele é totalmente independente, que é aquilo que eu falei que todas as plantas têm. Então, o acesso de serviço ele está aqui e o acesso social ele está acontecendo aqui. Aqui o caixilho, né, que a gente tem tanto para a cozinha, e aqui nesse caso a gente tem até um caixilho para a lavanderia, então a gente consegue ter aí todos os ambientes muito bem ventilados. Espaço para uma geladeira side by side, que a gente entende que para esse público é importante, então você tem um espaço maior para você colocar equipamentos aí de primeira, equipamentos maiores, você conseguir fazer aí uma torre quente para você colocar um fone, um cooktop, então tudo isso nessa disposição de apartamento, de cozinha integrada com sala, a gente entende que é possível. E aí aqui a gente tem o nosso terraço, que aqui seria a nossa previsão e sugestão, né, de colocar a churrasqueira a gás ou cooktop, um ponto para você também trazer aí a questão da bancada, para você não ter, enfim, que ficar toda hora voltando para a cozinha. Então, ter a bancada no terraço que é gourmet traz muita facilidade para quem gosta e quem vai utilizar. E para quem não quero colocar na churrasqueira, não quero colocar bancada, você consegue integrar de uma forma bem legal e criar ambientes diferentes dentro dessa planta, tá bom? Aqui a gente pensou num espaço que ele é multiuso, que ele pode ser uma rouparia, ele pode ser de alguma forma integrado com essa segunda suíte para aumentar aqui, criar uma área de closet, então a gente consegue mexer nesses acessos. Aqui os banheiros ventilados, como eu já havia pontuado para vocês, e aqui a nossa suíte, que a gente tem a opção ou de fazer toda essa parede de armário, ou de criar aqui um espaço de home dentro do quarto para quem gosta, ou uma penteadeira, mas a gente consegue ver que a gente tem para esse banheiro uma bancada generosa, então para depois quem quiser também, eu quero colocar 2 bancadas, ele tem essa opção porque ele tem espaço para colocar essas 2 bancadas. Aqui uma solução bacana que a gente também teve foi, como vocês podem reparar, a gente, na suíte master, a gente aproveitou a caixa do shaft do outro banheiro para fazer toda a interligação do chuveiro nesse banheiro. Com isso, eu consegui um box muito mais largo. Então, eu tenho um aproveitamento
praticamente de 100% nesse banheiro, e aí eu consigo otimizar toda a minha infra aqui e consigo um espaço maior de shaft aqui, que a gente sabe que todo mundo gosta de um shaft mais confortável, mais generoso, e aqui a gente conseguiu valorizar no banheiro da suíte, tá bom? Aí aqui as nossas vistas, que eu falei, né, as aberturas que ficaram todas para essa face mais leste, né, vendo mais a parte do bairro, da Barreto Leme. E a questão da rouparia, que ela pode ser utilizada também, às vezes, para quem gosta de adega, apesar dela estar aqui para uma área um pouquinho mais indo para o social, a pessoa consegue incluir aqui uma porta e deixar esse espaço totalmente integrado. Então, existem muitas possibilidades nessa planta. Esse apartamento, ele tem 2 vagas, além do depósito que a gente tem para todos os apartamentos também no subsolo, tá? E aí, um diferencial também que é para todos os apartamentos, a gente está fazendo aí a previsão da infra para futura instalação de carregador para carro elétrico, que também aí entra nos grandes diferenciais de sustentabilidade, que cada vez mais é importante que isso seja valorizado dentro dos projetos. Hoje, para algumas pessoas, o carro elétrico ainda não é uma realidade pelo alto custo, mas a gente entende que muito em breve muitas pessoas farão a opção pelo carro elétrico, enfim, por toda a questão de praticidade, economia, energia sustentável. Então, você já comprar um empreendimento que está pensando nisso, que já te dá a previsão, que acontece muito dos empreendimentos oferecerem uma vaga comum, a gente também tem essa vaga comum aqui dentro do projeto, mas você ter a sua própria vaga com a sua medição, sem ter nenhum problema de compartilhamento, de se preocupar de chegar em casa, será que a vaga vai estar livre, a vaga não vai estar livre, eu vou conseguir usar, não vou conseguir usar, te traz, de fato, mais segurança, até para você conseguir fazer essa transição, que é sair de um carro para combustão para um carro de uma energia renovável, para você entender que chegando em casa você vai ter esse conforto a qualquer momento, tá bom?